Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal. Isso é Física, sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Vamos falar em mais um assunto da Física, o olho humano, ou seja, a óptica da visão. Vamos entender como funciona os fenômenos ópticos envolvidos no contexto da visão humana. Mas nesta aula, meus queridos, nós não vamos falar dos defeitos da visão, como miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e entre outros. Eu vou deixar uma aula separada do qual nós vamos falar de cada um desses carinhas, tá bom? Sendo assim, convido vocês a fazer essa viagem no mundo óptico da nossa visão. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo. Como vocês podem observar, nós temos alguns constituintes do nosso globo ocular. E a primeira parte ela é chamada de córnea, depois nós temos o humor aquoso e a íris, ou seja, é a parte colorida dos nossos olhos. E no meio da íris, pessoal, nós temos um orifício e cujo seu tamanho ele pode variar, onde ele se chama pupila. Meus queridos, quando nós estamos em um lugar muito iluminado, a pupila ela fica bem pequenininha, ou seja, bem reduzida, isso para impedir a entrada excessiva da luz no interior dos nossos olhos, podendo até prejudicar a parte da nossa retina. Já em locais mais escuros, melhor dizendo, com pouca luminosidade, a nossa pupila ela se dilata, ou seja, ela vai ficando maior. E com isso, ele consegue compensar a pouca luminosidade que se encontra no nosso ambiente, abrindo um pouco o orifício para que entre mais luz para os nossos olhos. Logo depois vem a próxima lente, que é chamada de cristalino. O cristalino talvez seja a lente mais conhecida do nosso globo ocular. Ele é a parte do olho que tem uma distância que a gente chama de distância focal e ela é variável, ou seja, a vergência dela é variável. E por último nós temos aqui a retina. Seria onde nós nos depararmos com algum objeto, onde esse objeto ele vai trazer luz aos nossos olhos e ela vai ser projetada aqui no fundo dos nossos olhos, onde nós localizamos a retina. E na retina é que ficam os cones e os bastonetes. Eles é que vão captar a luz que está entrando em nossos olhos e vão transformar isso em um sinal nervoso que vão ser enviados ao nervo óptico até o cérebro. É assim que conseguimos enxergar o nosso mundo ao nosso redor, tá bom? Vamos aprender fisicamente como a imagem ela se comporta no nosso olho humano. Isso quando nós olhamos objetos, as pessoas, melhor dizendo, as coisas que estão à nossa volta. Vamos entender isso. Veja bem, para essa nossa situação, para a minha explicação aqui, eu vou pegar aqui o Goku, né? E ele está emitindo alguns raios luminosos. E estes raios que ele está emitindo, melhor dizendo assim, ele vai chegar aos nossos olhos e de uma forma divergente. Ou seja, pessoal, esse feixe de luz divergente eles vão passar pelo sistema de lentes aqui, do nosso olho, que constitui a córnea, o humor aquoso, o cristalino, do qual eu acabei de apresentar para vocês, não é isso? E quando isso acontecer, eles vão se concentrar o seu feixe de luz neste ponto aqui,
ou seja, tornar um feixe de luz que nós chamamos de convergente, se convergindo em um ponto. Sendo assim, nós temos aqui o olho, que é um sistema de lentes convergentes, não é isso? Essa lente aqui, meus queridos, vejam que estes raios luminosos, eles irão formar a imagem na retina. E com as características que eu te falo. Característica real, invertida e menor do que o objeto. Aí alguns ficam em dúvida, mas Márcio, eu vejo então o mundo de cabeça para baixo? Vejo sempre essa pergunta em sala de aula. Meu jovem, te falo, viu? O mundo será projetado aqui na sua retina de cabeça para baixo, sim. Com certeza você vê o mundo de cabeça para baixo. Porém, lembra dos impulsos elétricos que eu acabei de falar com vocês? Esses impulsos elétricos que é ligado à nossa retina, ao cérebro, ele irá fazer a inversão isso para o direito. Então, lembrando da equação de Gauss, da qual nós já estudamos, nós podemos identificar aqui a distância do objeto que vai até o nosso sistema de lentes. E do sistema de lentes até onde a imagem é formada, a nossa retina, nós temos a distância da imagem, que nós representamos por DI. E este nosso sistema óptico, ou melhor dizendo, esse sistema convergente, ele terá uma distância focal, ou seja, uma vergência. Lembrando que a vergência de uma lente é o inverso da abscissa focal. Ou seja, quanto menos a distância focal, maior será a sua vergência. Temos também a musculatura ciliar, e é ela que sustenta o cristalino, fazendo ele ser comprimido. E a consequência disso é que ele será mais convergente. Ou sendo, no caso, o oposto, distendido, ele vai ficar menos convergente. Vamos aplicar isso na equação de Gauss para a gente entender essa importância da dilatação ou contração dos nossos músculos ciliares. Vejam bem, vamos entender isso através aqui da nossa equação, onde nós temos que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 dividido pela distância da imagem. Nós sabemos que a vergência é 1 sobre o foco. Se o foco diminui, a divergência aumenta. Agora, se o foco aumenta, a vergência diminui. Melhor dizendo, eles são inversamente proporcionais. Como a vergência é 1 sobre o foco, nós podemos dizer, então, que a vergência é 1 dividido pela distância do objeto mais 1 dividido pela distância da imagem. Mas, para essa situação, que fique bem entendido para vocês, a distância da imagem ela deve ser constante para que a gente possa enxergar as coisas, os objetos, com nitidez. Isso quer dizer que a distância da imagem deve corresponder ao diâmetro do globo ocular do sujeito. Bem simples assim. Sendo assim, quando afastarmos um objeto do olho, a sua distância ela está aumentando. E para que a imagem fique nítida em seu globo ocular, ou seja, na retina, a vergência desse olho irá diminuir. Porém, se você diminuir a distância do objeto ao olho, você vai ter que controlar a vergência do olho, não é isso? Aumentando ele para fixar a imagem em seu olho. Essa é a ideia para a equação de Gauss, meus jovens. Agora, se a distância da imagem não for constante, ou seja, igual ao diâmetro do globo ocular, você não vai conseguir enxergar com nitidez. Essa imagem ela vai ficar distorcida, borrada,
melhor dizendo, desfocada. Vamos fazer uma análise com a equação de Gauss, onde ele sofre uma menor vergência e maior vergência. Vamos supor que você queira enxergar um objeto que esteja bem perto dos seus olhos. E se você fizer essa experiência, eu te falo com toda a propriedade, meu querido, você não vai conseguir enxergar caso você não tenha nenhuma anomalia, tá bom? Fique bem claro isso para vocês. Porque essa imagem, ela não focaliza bem na sua retina, pois uma pessoa com as condições normais, vamos se dizer nesses termos, ela enxerga a partir de 25 centímetros ou 0,25 metros. Isso, 25 centímetros para frente, é o que você deveria enxergar bem. Isso seria a condição de uma pessoa sem defeito. Vamos colocar nestes termos, tá bom? Agora vamos entender isso através da equação de Gauss. O nosso primeiro caso vai ser onde o objeto está a uma distância que nós chamamos de distância mínima, tá bom? Então a gente vai verificar a necessidade de colocar a vergência do olho no máximo possível. Veja bem, se eu colocar um objeto a uma distância mínima, ou seja, um objeto muito próximo do olho, a vergência do seu olho deverá ser o máximo possível. E para que isso aconteça, os músculos aqui, ciliares, eles irão comprimir o cristalino para deixar a lente aqui bem convergente. Por outro lado, a distância da minha imagem aqui, ela deverá ser constante, pessoal. Fique bem entendido isso para vocês também. Agora, vamos afastar o olho, o objeto, vamos se dizer assim, a uma distância máxima entre o olho e o objeto. Ou seja, nesta circunstância, a vergência do olho ele vai para o valor mínimo possível. Então, o cristalino aqui, ele será mais alongado. Ele não irá precisar ser tão convergente para que a imagem se forme aqui na retina, como quando ele está bem próximo dele. Isso é uma condição para que os olhos possam, enxergar bem. Matematicamente, nós podemos dizer que a vergência mínima é igual a 1 sobre a distância máxima mais 1 sobre a distância da imagem, ou seja, o diâmetro do globo ocular. Quanto maior a distância, menor será a sua vergência. Por outro lado, para me colocar aqui a vergência máxima, basta eu dividir que 1 sobre a distância mínima mais 1 sobre o diâmetro do seu globo ocular. E a mesma coisa, quanto menor for a sua distância, maior será a sua vergência. Podemos fazer uma diferença entre essas duas vergências do qual eu acabei de falar com vocês aqui. Ou seja, subtrair a máxima vergência da mínima vergência. Isso nós percebemos que o diâmetro do globo ocular, eles se cancelam. E quando a gente faz isso, meus jovens, nós temos que a vergência máxima menos a vergência mínima é igual a 1 pela distância mínima menos 1 pela distância máxima. Meus queridos, para acomodar a nossa visão, seja de perto ou de longe, nós precisamos conseguir mudar a nossa vergência do nosso sistema de lentes dos olhos. Existe um problema na visão humana que é chamada de presbiopia, melhor dizendo, vista cansada, em que com o passar do tempo, com a idade, vamos se dizer assim, o nosso cristalino ele vai se desgastando nos músculos ciliares. Já não tem a mesma eficácia que antes.
Isso por causa dessas lentes são desgastadas. E no caso é necessário que a pessoa use óculos multifocais. Ou seja, meus jovens, com multivergências. Convergências diferentes, vamos dizer nestes termos. Como ele já não consegue mais variar a vergência do seu sistema de convergentes das lentes dos seus olhos, esse sujeito ele precisa usar os óculos. São aquelas pessoas que, quando estão lendo, né, para perto, ele utiliza uma lente da parte de baixo. E quando ele precisa fazer uma leitura já de longe, a uma distância, né, ele já usa uma parte de cima dessa lente. Vamos falar mais sobre isso. Então vem aqui comigo. O que é necessário vocês saberem é que o olho ele é considerado normal quando ele tem uma distância mínima de 0,25 metros ou 25 centímetros, vamos se dizer nesses termos, e uma distância máxima que é o infinito, ou seja, uma distância bem grande. E se a gente substituir esses valores, colocar aqui 1 por 0,25 e 1 dividido pelo infinito, e se a gente substituir este valor, lógico que 1 dividido pelo infinito, ele vai ser um número muito grande do qual nós podemos considerar que é zero. Então, o olho normal, ele precisa conseguir variar a sua convergência entre o máximo e o mínimo de 4 dioptrias, conhecidas como 4 graus. Meus queridos, nesta aula nós aprendemos que não conseguimos enxergar duas coisas ao mesmo tempo, não é isso? Ou seja, um objeto de longe e um objeto de perto. Então nós temos de escolher um ou outro. E isso acontece através do nosso cristalino. Melhor dizendo, enxergar bem o objeto a uma grande distância ou uma pequena distância. Quando você está lendo alguma coisa, o seu olho ele fica muito convergente. Mas quando você quer descansar a sua visão, ou seja, os músculos ciliares, eles devem se relaxar. E um exemplo para isso seria contemplar uma paisagem, ou seja, uma praia e entre outros. Isso faz os seus músculos ciliares ficarem relaxados. Sendo assim, quando estiverem estudando, faça uma pausa, pare, né? Observe os objetos que estão a uma distância maior de você, para que você possa, né, relaxar a sua vista e conseguir ter um melhor desempenho em seus estudos. No mais, é isso que eu queria deixar para vocês. O meu muito obrigado pela sua paciência. E não se esqueça, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Ajude divulgando esse trabalho para outras pessoas, pois assim você estará contribuindo para que o nosso canal possa crescer. No mais, o meu muito obrigado e fique com Deus.